Olá! Hoje, nossa análise parte de uma questão bem fascinante levantada pela fonte Demônios e Objetos, Influência e Opressão Espiritual. A pergunta que fica martelando, né? Será que entidades espirituais malignas podem mesmo se conectar a objetos, coisas inanimadas? Vamos explorar isso, principalmente pela ótica cristã que a fonte traz, buscando um pouco mais de clareza, de discernimento. Por onde a gente começa a desenrolar esse novelo? Olha, o ponto de partida essencial, e a fonte bate nessa tecla, é diferenciar a crença popular, sabe? Aquela coisa meio folclórica, da abordagem mais teológica. Hum, A Bíblia, ela é bem clara, né? Descreve demônios possuindo pessoas. Pessoas têm alma, têm vontade. certo. Objetos, bom, objetos são inanimados, não têm vida própria. Então, essa ideia de um demônio morar num objeto, tipo, como se fosse uma casa mesmo, isso não tem um respaldo bíblico direto. Entenda a distinção. Mas então, como é que a fonte explica essa conexão que tanta gente fala, ou que tem receio? Se não é possessão, o que seria? Então, o conceito-chave que a fonte apresenta é o de influência, ou talvez um ponto de ligação. Influência, ponto de ligação. Isso. A fonte sugere que demônios podem, sim, usar certos objetos como um foco. Um foco para exercer influência ou até opressão espiritual ali no ambiente ou sobre as pessoas que estão perto. Ah, entendi. Pensa no objeto não como uma casa, mas como, sei lá, uma espécie de âncora. Ou um canal. Uma âncora. É. E isso valeria especialmente para itens que foram usados, né, em rituais de ocultismo, quer dizer, práticas que buscam poder ou conhecimento de fontes espirituais que a Bíblia condena, feitiçaria ou que representam idolatria de forma bem clara. Uma âncora espiritual. Isso é intrigante. A fonte chega a dar exemplos bíblicos que poderiam sustentar essa ideia de influência, mesmo que indireta. Sim, sim. Alguns casos são interpretados nessa linha. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 10, Paulo está falando sobre os sacrifícios oferecidos a ídolos. Certo, lembro dessa passagem. Ele diz que o ídolo em si, bom, nada é. É só madeira, pedra. Mas aí ele fala que os sacrifícios pagãos, na verdade, são oferecidos a demônios. Hum. Ou seja, a atividade demoníaca estaria ligada à prática da idolatria, né? E o objeto, o ídolo, é o centro dessa prática. Faz sentido. O objeto como foco da ação errada. Exatamente. E tem outro exemplo que a fonte cita, que é indireto, mas forte. Atos 19, versículo 19. Os novos convertidos lá em Éfeso, eles queimam publicamente os livros de magia deles. Ah, sim. Que valia uma fortuna, né? Uma fortuna? Esse ato tão drástico sugere o quê? Sugere uma necessidade de romper um vínculo espiritual muito forte com aquelas práticas e, claro, com os objetos associados a elas. Os livros, no caso. Isso já conecta com a ideia mais popular de objetos amaldiçoados, né? Como que a fonte lida com histórias como a de Acã lá em Josué 7? O caso de Acã é um exemplo bem forte mesmo. Ele pegou objetos que Deus tinha mandado destruir totalmente, o chamado anátema. Ouro, prata, roupas, coisas proibidas de Jericó. Isso. E essa desobediência trouxe consequências espirituais terríveis, não só para ele, mas, olha só, para a comunidade inteira. Pesado. De novo, a Bíblia não diz que o objeto estava possuído, mas a associação dele com o que era proibido, com o pecado, tornou aquele objeto um vetor de maldição, de juízo divino. Mostra que objetos podem sim carregar uma carga espiritual negativa por causa da sua história, do seu uso ou da sua consagração. Fascinante. E isso liga com relatos mais atuais, né? Pessoas que sentem uma opressão em casa, pesadelos, e aí se livram de um objeto específico, um presente, uma lembrança, e tudo para. Exato. Mas aí vem o perigo, né? Como analisar isso sem cair da pura superstição? Ver demônio em cada quadro antigo ou souvenir de viagem? Esse é o ponto crucial. E a fonte, olha, ela bate muito na tecla do discernimento espiritual, Discernimento. que é descrito não como uma simples intuição, mas como uma capacidade que vem de Deus para identificar a verdadeira origem ou natureza espiritual por trás das coisas. É um dom mesmo. E como aplicar isso na prática? É preciso avaliar, sabe? Qual a origem desse objeto? Ele foi usado em alguma prática oculta conhecida,
Os símbolos nele são abertamente anticristãos ou ligados a coisas malignas? Teve alguma intenção clara de consagrar ele a forças do mal? Investigar a história do objeto. Isso. A fonte adverte muito contra o medo generalizado, a paranoia. Nem todo objeto de aparência estranha ou que veio de outra cultura tem automaticamente uma ligação demoníaca. Então, para não escorregar para a superstição, o fator decisivo, segundo a fonte, seria essa análise cuidadosa, baseada na origem, no uso, no simbolismo e guiada por esse discernimento. Precisamente. A ênfase toda está na associação real, comprovável ou fortemente suspeita do objeto com práticas espiritualmente condenáveis. Não só em aparências ou medo sem fundamento, né? O objeto vira um ponto de contato por causa da ação humana ligada a ele. E qual deve ser a postura de quem tem fé diante disso tudo? O foco deve ser no objeto, no poder do mal que pode estar ali? De jeito nenhum. A fonte ressalta demais a soberania de Deus e, claro, a autoridade do crente em Cristo. A autoridade. Sim, Colossenses 2,15 é muito claro. Cristo já triunfou sobre principados e potestades lá na cruz. E Tiago 4,7 nos manda resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Resistir ao diabo. Sim. A confiança tem que estar totalmente no poder protetor de Deus, sabe? Não no medo do objeto ou da entidade. A autoridade que os cristãos recebem em nome de Jesus é superior a qualquer influência maligna que possa existir. E se, depois de orar, de buscar esse discernimento, a pessoa concluir que um objeto é sim um ponto de ligação problemático? Quais seriam os passos práticos sugeridos pela fonte? Seguir a orientação bíblica para se livrar do objeto de forma sábia. No cristão, habitualmente não há como visualizar o objeto como uma simples arma potencial contra Deus, mas como algo que tem um poder, uma energia, e já passa a ter relações com crenças. A fonte ressalta que algumas dessas armas foram usadas por magia negra, as quais foram passeadas ou feitas por indivíduos com ideologias ou rumos espirituais negativos, ou que, no processo de criação ou consagração, foram pedidas intercessões. Assim, possivelmente, a origem do objeto pode ser problemática e não espiritualmente adequada. Ainda que o faça aparecer ser demais ou exagerado, não seja necessariamente o cremente ver negro, mas sim saber aquilo que é perigoso pelas energias ou pelo pensamento que esteja nele e não necessariamente com o nome de Jesus consiga eliminar. Sim. A verdade é que, enquanto o crente ignorar esses poderes, ele também não vai existir. Por isso, o que serve definitivamente a Deus é ignorar seus poderes e existe sempre o medo infantilizado de crente que não conhece seu credo espiritual. A autoridade que os cristãos recebem em nome de Jesus é superior a qualquer influência maligna que possa existir. Porque em Cristo não há nenhuma espécie de superioridade por diversidade temática ou espiritual, de coisas que venham de um outro país. Vale dizer que a autoridade que Cristo trouxer para nós é muito mais superior a qualquer outro poder maligno que possa vir na nossa vida. Não existe uma imposição de espiritualidade benigna sobre maligna. A crença mais profunda é que Cristo se fez sobre qualquer coisa. Ele não tem que achar necessariamente algo espiritual que seja maldoso e errado. Olha, a resposta primária é sempre espiritual. A fonte recomenda oração específica, sabe? Renunciando qualquer ligação espiritual com aquele objeto e com as práticas associadas a ele. Sempre em nome de Jesus. Coração e renúncia. Isso. Agora, se o objeto tem uma conexão muito clara com o ocultismo, com idolatria, ou se foi deliberadamente consagrado ao mal, aí a destruição física dele é aconselhada. Destruir o objeto. Sim, como um ato concreto de rompimento desse laço espiritual. E também como um ato de submissão total a Deus. Cortar o mal pela raiz, digamos assim. Ok, então, resumindo a análise que a fonte faz, a ideia de demônios usarem objetos como um foco de influência, talvez de opressão, tem sim uma plausibilidade bíblica, especialmente quando esses objetos estão ligados a práticas como idolatria ou cultismo. Mas não se trata de uma possessão do objeto, como acontece com pessoas. Exato. A chave é o discernimento para não cair na superstição, né? E a ação principal é sempre espiritual. Orar, renunciar,
confiar na autoridade de Cristo. A remoção ou destruição do objeto pode ser um passo prático importante, às vezes necessário, para cortar esses vínculos negativos de forma definitiva. Entendido. Clareou bastante. E isso tudo, sabe, nos deixa com uma reflexão interessante. Algo que a fonte não chega a aprofundar, mas que meio que surge da conversa. Qual seria? Se a história, a intenção, a consagração podem potencialmente tornar um objeto um canal para influência espiritual negativa, será que a intenção, a dedicação e o uso positivo de objetos poderiam, de alguma forma, influenciar a atmosfera espiritual de um lugar numa direção construtiva, positiva? Nossa, interessante. O inverso, né? Pois é. Fica aí algo para a gente pensar, para refletir.